No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma microcap brasileira que atua na indústria têxtil, uma indústria aí que pouquíssimos investidores aqui no Brasil investem. É uma empresa que vale pouco mais de 200 milhões de reais, mas que é uma empresa muito tradicional, tem uma marca muito tradicional, muito forte, especialmente para quem faz esporte. Eu estou falando da Cambuci, que nem você está vendo aí na sua tela. Vamos falar um pouco melhor da empresa, vamos falar se eu acho depois uma boa alternativa de investimento. E vou mostrar os números também para vocês, né? Uma empresa aí que vem melhorando bastante os seus números. Antes da gente começar a falar da Cambuci, melhor dizendo, queria me apresentar. Muito prazer, meu nome é Matheus Silva, eu trabalho com mentoria e consultoria de investimento. Então, se você se interessa em investir, em aprender a investir, precisa de uma mão amiga aí para ajudar você a escolher boas ações, pode contar comigo que a gente faz esse serviço através da mentoria de investimento. E caso aprender a investir e selecionar ativos não é para você, a gente tem a consultoria, onde a gente monta uma carteira personalizada de investimento, tanto em ações quanto em renda fixa, tá? De acordo com o seu perfil de investidor e os seus objetivos de longo prazo. Beleza? Então, primeiro link na descrição você vai poder encontrar. Vou deixar meu WhatsApp também, se você quiser falar diretamente comigo, tá? Para a gente poder conversar melhor sobre a mentoria e a consultoria de investimento. Bom, falar um pouco agora da Cambuci, né? Cambuci é uma empresa que existe aí há mais de 75 anos, né? Nasceu como uma indústria têxtil. A Cambuci, para quem não sabe, é dona da marca Pennant, né? Você provavelmente nunca ouviu falar na Cambuci, mas provavelmente você conhece a marca Pennant. A marca Pennant, para quem não sabe, ela é líder aí no mercado de bolas de esportes, né? Então, bolas para futsal, para futebol, para basquete, enfim. Então, a Cambuci, a Pennant, melhor dizendo, tem aí uma maior participação de bolas no mercado brasileiro, tá? A Pennant também fabrica chuteiras, outros itens aí como roupa para times de futebol, enfim, né? Mas a principal operação são bolas e chuteiras, beleza? Tem até alguma coisa agora como raquete de beach tênis, enfim, tem alguns produtos aí menos importantes, digamos assim, mas o foco aqui realmente sempre foi as bolas e as chuteiras, tá? Falar um pouco sobre a empresa, né? Para quem não conhece, a Cambuci, ela é uma empresa já bem antiga. Ela foi fundada há 75 anos, que nem eu falei para vocês anteriormente, mas quem realmente elevou o patamar da empresa foi o seu Roberto Stefano, que hoje está no comando da empresa, né? Ele não é o CEO propriamente dito, mas é o maior acionista no conselho de direção, é quem efetivamente manda na empresa. E ele estava afastado por um tempo, né? Se tentou profissionalizar a gestão da Cambuci, e depois que ele falou que, bom, isso aqui não está dando muito certo, é melhor eu voltar, ele voltou e agora ele está reerguendo a empresa num patamar muito superior ao que era anteriormente. Então, realmente a história da Cambuci, ela tem, digamos assim, seus altos e baixos. Vou até mostrar um pouco, deixa eu pegar aqui, para mostrar para vocês no site, vou pegar aqui no site do Fundamento, só para vocês entenderem, né, questão de resultado da empresa. Reparem ali, que pegar o caso da Receita, que era uma empresa que de 2013 até 2021 é uma empresa que vinha caindo sua receita, tá? Porém, nos últimos anos a empresa deu aí uma volta por cima e agora realmente é uma empresa de crescimento, né? A reestruturação ela começou antes de 2021, né, que vocês veem aí a mínima de receita dela foi em 2021, ela começou lá no final de 2019, né, e a empresa já estava se preparando para se reestruturar e hoje ela está conseguindo colher uns frutos aí bem bacanas, né. A mesma coisa a gente consegue ver aqui no EBIT, né, resultado aí antes da depreciação e amortização, a gente vê esse cenário aí bem claramente, né, uma empresa que estava de lado por muitos anos, né, então desde que a gente tem história dela aqui no site do Fundamentos e agora nos últimos trimestres, né, a gente vê como realmente a empresa deu a volta por cima, tá? Bom, deixa eu botar a tela cheia aqui. Então, vamos falar um pouco dos números da empresa, né? No trimestre a receita atingiu aí 131 milhões versus 67 milhões no ano passado, então um aumento aí de 94%. Então, realmente um crescimento de receita muito grande. O lucro atingiu lucro bruto, tá? Atingiu 59 milhões versus 31 milhões no ano passado, com margem de 45%,
né? Então realmente o aumento no lucro, perdeu um pouco na margem aqui, mas vamos lembrar, né, que pós-pandemia, né, a empresa ainda com uma demanda muito pequena, e ela estava cortando custos, então realmente não me preocupa em nada, tá? Essa perda aí de 2 pontos percentuais na margem, tá? Ainda assim uma margem bem saudável, beleza? Então um lucro bruto aí de 59 milhões. EBITDA, né? Resultado operacional da empresa de 33 milhões versus 17 milhões no ano passado, com margem de 25% EBITDA. Margem muito boa, tá? Se a gente comparar com outras empresas têxteis, né, ou de sapatos como Grendene, Arezzo, enfim, a gente vai ver que é uma margem muito saudável, tá? Até em comparação com essas outras empresas que são muito maiores do que a Cambuci. O lucro, né, atingiu aí 21 milhões no trimestre versus 10 milhões no terceiro trimestre de 21. Então um aumento aí de mais de 100% no lucro. Obviamente que lá atrás era um lucro ainda meio miado, né, digamos assim, era um lucro que foi afetado por muitos outros fatores. Agora ela começa aí a meio que estabilizar. Não imaginamos, tá? Até assisti uma live ontem com o seu Roberto Stefano. Ele falou aí que ele não espera que a empresa continue crescendo no mesmo ritmo que ela veio crescendo nos últimos trimestres, tá? Então essa taxa de crescimento que nem eu mostrei para vocês ali, deixa eu achar aqui, essa taxa de crescimento aqui, que realmente foi praticamente um foguete para cima, ela só vai começar a tender aí a se estabilizar e vai estabilizar aqui com um crescimento menor, beleza? Deixa eu ver se eu acho, voltando à tela aqui. Aqui. Bom, índice de endividamento, né, dívida líquida sobre EBITDA de uma vez apenas, bem tranquilo, tá? Ela reduziu bastante seu endividamento, estava em 2,1 no final de 2021. E agora caiu para 1,1. Conforme o EBITDA vai subindo e o endividamento ele não sobe na mesma proporção, então consequentemente a empresa vai reduzindo seu endividamento. Índice de liquidez corrente não é muito interessante para a gente saber agora, né? A menos que você seja um player muito grande, daí pode fazer sentido para você. Mas a empresa contratou 504 pessoas neste trimestre, tá? O que é um aumento de 17% da força de trabalho no trimestre anterior. Então, quer dizer, em apenas um trimestre, a empresa vem mostrando que está com tudo nas contratações. Tá? Isso aí também pode ser essas contratações podem servir para solidificar o crescimento futuro da empresa, né? O caixa líquido das atividades operacionais de 21 milhões nos 9 meses de 22. Em investimentos, né, a gente vê que a empresa investiu aí 20 milhões no acumulado do ano, sem previsão de acréscimos adicionais relevantes. Isso aqui é importante, tá, pessoal? Pelo seguinte, conforme a gente vê que a empresa já fez os investimentos que ela precisava, né, para estar no patamar atual, isso aí começa a sobrar caixa, tá, que pode ser distribuído para o acionista. Então, bem interessante esse ponto, né, do que ela fala de investimento. A gente vê muita empresa que, por mais que esteja crescendo as suas operações, crescendo receita, crescendo lucro, crescendo EBITDA, elas na própria operação, isso exige que a empresa continue reinvestindo num ritmo muito forte, o que acaba não sobrando caixa, né? E isso aqui é uma opcionalidade muito boa da Cambuci, porque conforme ela já fez esses investimentos, isso aí se reflete provavelmente, tá? Aqui não coloquem palavras na minha boca, mas provavelmente isso deve se tornar uma parte relevante em dividendos nos próximos anos, beleza? Então, caixa líquido das atividades operacionais de 21 milhões e investimento de 20 milhões. Agora, a DRE, né, uma visão mais simplificada das operações de tudo que eu falei anteriormente. Aqui, ó, lucro bruto crescendo 85%, margem caindo aí 4,2 pontos percentuais, né, frente ao... Em termos absolutos, isso dá 2%, né, mas como a gente compara aí 47,2 para 45,2, efetivamente a margem caiu 4%. Trimestre deste ano contra o trimestre do ano passado. Despesas gerais, com vendas gerais e administrativas subindo 61%. Não preocupa em nada, tá, pessoal? Por conta do crescimento de receita, né? Então a gente está vendo, pô, mas a despesa com vendas gerais e administrativas explodiu, o que está acontecendo? Não, isso é um processo natural, tá? Porque a empresa está faturando muito mais do que anteriormente. EBITDA crescendo aí 96%. Bem bacana, né? Com margem aumentando 1,6%. O lucro simplesmente dobrou, né?
Vai lembrar que a base do terceiro TRI de 21 era uma base muito fraca, tá? Então não esperem que o lucro vai dobrar todo ano, isso não é plausível, né? Com margem líquida aí de 16%. Repare aqui que eles chamam atenção também para o número de ações em circulação, né? Isso vem caindo nos últimos anos. Tá? No terceiro TRI de 21 ela tinha 42.275.000 ações em circulação e agora caiu aí para 41,9. Então a empresa, uma das formas como a empresa remunera o seu acionista é tirando, né, recomprando suas ações do mercado. E conforme ela for recomprando suas ações no mercado, a parte que é distribuída, né, de dividendo sobra para quem tem as ações, né? Então, como se você tivesse uma fatia de pizza grande, você vai lá, tira uma fatia e você distribui o lucro, né, por aquelas fatias restantes. Então, reparem aí que o lucro por ação ele também subiu, né, mais do que dobrou, comparando com o terceiro TRI de 21, beleza? Aí eles falam não vou pular isso aqui, tá? Se você quiser, você pode entrar no site de RI da empresa e ler tudo que o Roberto escreveu aqui. Acho bem interessante se você quiser investir. É importante que você conheça a empresa a fundo, tá? Receita operacional, né? Então a gente vê aí que a empresa cresceu 94% frente a terceiro TRI de 21. De novo, pessoal, não é uma base de comparação muito boa, né? Eu gosto de comparar aí do que a empresa era no pré-pandemia, e a gente repara aí que no pré-pandemia houve um crescimento de 87%. Tá? Isso aí comparando, né, o primeiro, segundo e terceiro trimestre de 2019 com o primeiro, segundo e terceiro trimestre, né, o acumulado do ano efetivamente, um aumento aí de 87%. Do faturamento total, 86% do faturamento vem do Brasil, tá? Com 6%, quase 7% para exportação, né? E eu acho engraçado que eles separam exportação e Argentina, né? Como se fossem duas operações bem diferentes. Então 7% para a Argentina, mais 7% aí de exportação para outros países, beleza? Uma coisa importante que a empresa falou numa live recentemente é de que, por mais que ela seja uma empresa com exposição 100% ao Brasil, é uma empresa que se beneficia quando o dólar sobe bastante, tá? Porque é o seguinte, quem concorre com a Cambuci, quem produz bolas que vende aqui no Brasil, essas bolas são feitas principalmente no mercado asiático, tá? Então não existe nenhum outro fabricante de bolas no Brasil que concorra com a Cambuci. Então quando o dólar sobe, né, consequentemente fica mais caro para você importar as bolas, tá? E consequentemente para a Cambuci é melhor, é como se fosse um risco Brasil ao contrário, né? Ou seja, o risco Brasil se o Brasil for mal, a venda o dólar sobe, né, e consequentemente as empresas expostas ao Brasil, mercado local, teoricamente sofreriam um impacto negativo, mas no caso da Cambuci, me parece que, a menos que realmente haja uma tragédia e o pessoal realmente pare de comprar bola e chuteira, né, o que não me parece ser muito plausível, de uma forma geral, quando o dólar sobe é bom para a Cambuci. Primeiro que a margem dela de exportação sobe, né, então para a Argentina e para os outros países, mas principalmente porque para o importado, né, para o concorrente dela, aqui no Brasil fica muito mais caro, beleza? Do desempenho financeiro da empresa, reparem aí que ela teve, de novo, né, 131 milhões de receita, 72 milhões de custos, 59 milhões de lucro bruto, que corresponde a 45% da receita. Despesas com vendas, já falamos isso. Despesas gerais e administrativas. Vamos ver agora o resultado financeiro, né? O que está tendo de impacto aí com relação a juros, tá? No trimestre, a empresa teve um resultado financeiro negativo de 5 milhões. Desses 5 milhões, reparem que ela teve 3,4 milhões de receita e 9,2 milhões de despesa. Da despesa financeira, é importante entender que 5 milhões vieram de juros sobre financiamento, né, empréstimos de financiamento, e os outros 3 milhões é juros sobre fornecedores e impostos. Tá? Então é interessante entender. Eu achei que com essa redução do endividamento, a empresa teria uma redução no resultado financeiro líquido, né? Então imaginei que esse 1,2 ia ficar estável ou até mesmo cair, mas não foi o caso, tá? Dos lucros líquidos, né, a gente consegue ver um cenário bem diferente do que era o ano passado.
Vamos pegar o dos 9 meses agora para contar uma história diferente. Dos 9 meses de 21 para 22, o lucro saiu de 8,7 para 44 praticamente. O EBITDA saiu de 26 para 75 praticamente. Então aí até perdeu a base, né, digamos assim, de comparação com o que era o ano passado. Do fluxo de caixa, fecharam com um saldo aí de 7 milhões, né, contra 5,9 milhões no ano passado, em dezembro de 21. E aí eles falam de novo, né, destaque para a forte geração de caixa operacional e do volume de investimentos conforme destacado, devem sofrer apenas acréscimos marginais até o período, né, então, realmente, até o final do ano. Então, realmente, a empresa aí deve parar de consumir caixa em novos investimentos, pelo menos de forma relevante, tá? Agora, da dívida líquida, né? Acho importante a gente entender essas empresas menores, como é que está o endividamento, principalmente essas empresas menores, né? Que são mais suscetíveis aí às balançadas da economia, o que pode ter um efeito bem catastrófico, dependendo da empresa. É uma empresa que aumentou seu endividamento bruto, né? Então a gente viu que a dívida bruta saiu de 98 milhões para 110 milhões. O que é uma notícia positiva aqui é que a dívida de curto prazo, né, aquela dívida que vence em 2 meses, caiu 22%, então saiu de 62 milhões para 48 milhões, e a dívida de longo prazo, né, essa daí realmente aumentou, tá? De 35 milhões para 61 milhões. Da dívida líquida, então, o total, né, saiu de 92 milhões para 112, mas lembrando, né, a dívida a gente não pode olhar o resultado bruto, tá? Então, apesar de aparecer uma piora no resultado da dívida, é sempre importante a gente entender frente à capacidade da empresa pagar a sua dívida, tá? Então, o indicador que a gente usa para analisar isso é dívida líquida sobre EBITDA, e aí ele pega dos últimos 12 meses, né? Se a gente pegar o EBITDA do último trimestre, isso aí cai de forma bem significativa. Os estoques, né, cresceram 45%, o que no geral seria uma notícia ruim, porém a gente tem que colocar em perspectiva que o estoque ele reflete também muito da receita da empresa, tá? Então se a gente viu a receita crescendo aí 100% do terceiro trimestre de 21 para 22, é natural que a gente veja um aumento nos estoques, tá? Porém, a empresa, né, acho que é importante se vocês pensam em investir na Cambuci, dei uma procurada aqui no YouTube também, um outro canal do portal Small Caps, né, em que o Roberto Stefano ele fala, é uma live de 1 hora, tá? Então, se você realmente se dedica a estudar a empresa, você precisa entender e recomendo a você que veja essa live. Tá, ele fala bastante sobre a questão dos estoques, né? Então eles reduziram, apesar do estoque estar muito maior, né, em termos absolutos, o que eles reduziram é a quantidade de produto pronto lá no final da operação, né? Então, por exemplo, o produto pronto é aquele produto que quando você precisa liquidar, você precisa baixar muito a sua margem, tá? O que é um negócio ruim. Então eles aumentaram o estoque em produtos brutos, né? E com esse produto bruto ele pode transformar, às vezes mudar a cor de uma chuteira, mudar a cor de uma bola, enfim, ele pode transformar esse produto sem perder margem, tá? Então é até uma questão de inteligência da operação da própria empresa. A questão de balanço patrimonial, né? Acho que não faz muito sentido a gente olhar, pelo menos por hora. Tá? No mais, pessoal, eu acho que a empresa está excelente, né? A operação está melhorando bastante. Importante entender do quanto disso é reflexo da volta da pandemia, tá? Então, é claro que a base, que nem eu falei para vocês, a base de comparação ela meio que se perdeu, tá? Porque teve aí um efeito com certeza não recorrente, que foi a pandemia. Então é importante entender como é que a empresa está caminhando trimestre a trimestre, né? A gente, de novo, não pode comparar com o período lá do ano passado, do ano retrasado, que realmente não existia comparação. Importante a gente entender, talvez, ter uma comparação com 2019, né? E daí a gente faz um anualizado do que foi de 2019 até 2022, 2023, né? Os próximos trimestres aí. Beleza? Então, se você se interessa nesse tipo de empresa, recomendo que você olhe o resultado trimestre a trimestre, tá? Lembrando que dezembro sempre tem um aumento de receita por ser uma empresa, né, que se beneficia de Natal, Ano Novo e tudo mais, tá? Mas que olhe trimestre a trimestre como anda desempenhando a empresa. No mais, acho que os números estão muito bons, né? Vamos fazer uma espécie de valuation simplificado aqui. Vocês sabem que eu não gosto de contas muito difíceis, né? Então vamos fazer uma conta meio que de padeiro. Vamos pegar o EBITDA dela.
de 33,4 milhões no trimestre, né, e multiplicar por 4, então 133 milhões de EBITDA. Vamos ver quanto que a empresa tem, está valendo hoje no mercado. Bom, não dá para ver, porque, deixa eu pegar aqui, câmbio 3, Status Invest. Vou fazer um cálculo aqui meio simplificado, só para vocês entenderem. A empresa hoje vale 263 milhões, né, 263 milhões, mais a dívida que é... Quanto é que a gente viu que era a dívida? Acho que 109, né? Vamos fazer o cálculo aqui. 102, né? Mais 102, tá? E divide aí quanto é que era o EBITDA. Vou abrir outra calculadora. Desculpa a demora aí, só para a gente ter um cálculo meio simples aí do que está sendo o EBITDA dela. 33,4 vezes 4. Então, 133 milhões de EBITDA. Então, a gente divide esse número aqui, divide aqui por 133. Então, a empresa negociando aí a mais ou menos 2,7 vezes EBITDA. O resultado do próximo trimestre, do quarto trimestre de 22, vai ter um aumento de EBITDA provavelmente por conta do Natal. Mas, cara, esse número está muito baixo, tá? Então, uma empresa que está realmente bem descontada na bolsa. O próprio Roberto falou na live de que a empresa deveria valer, aí, se comparado com os pares, no mínimo 800 milhões, né? E a gente vê que é uma empresa que está valendo aí seus 263 milhões. Então, realmente, aí um negócio bem descontado. Vamos ver quantas vezes lucro a empresa está negociando, né? Então, vamos fazer um cálculo bem de padeiro aí, 84 milhões. 263 dividido por 84, então a empresa negociando aí a 3 vezes lucro, né, um PL de 3 vezes, então realmente muito descontado. Lembrando, pessoal, se não uma recomendação, né, se você quiser recomendação efetivamente, fala comigo que a gente faz essa consultoria, né, ou a mentoria, que aí a gente pode falar abertamente o que é bom para você, o que não é bom para você, tá, com forma mais detalhada. No mais, queria agradecer todo mundo que ficou até o final. Eu sei que esse vídeo não vai ter muitas visualizações, até porque é uma empresa muito desconhecida, mas queria pedir para você se inscrever nesse canal, isso me ajuda bastante, tá? Não é todo mundo que acaba cobrindo esse tipo de empresa, né? Todo mundo adora falar de Petro, adora falar de Vale, tá? Adora falar de Magalu, mas quero ver quem sabe falar de Cambuci, beleza? Então, muito obrigado para você que ficou até o final, desejo a você ótimos investimentos.